Nós vamos conversar agora com a economista-chefe do Credit Suisse, a economista Solange Surur. Bom dia, economista. Bom dia, tudo bem? Tudo bom? Eu queria falar um pouquinho sobre esses assuntos, esses temas tão alvissareiros que têm surgido no lado econômico do país, diferentemente do que acontece no lado político. Mas se fala aqui num crescimento do varejo, das vendas no varejo, uma retomada da venda do comércio importante. Se fala de recorde de IPOs, de fusões e aquisições no Brasil. Se fala num número do PIB bastante alto, né? Se fala numa expectativa de retomada do emprego. Mas também se fala numa crise ainda na indústria, que não acompanhou esse ritmo de recuperação. Afinal de contas, na avaliação do setor financeiro, na avaliação dos bancos, o que vem por aí nesse segundo semestre que começou agora, por favor? Sim, essa recuperação toda que a gente viu até agora, ela é natural quando se sai de uma grande, do lockdown, né, com o aumento da vacinação. O ambiente internacional é muito benigno. No Brasil, o exportador de commodities, a gente está vendo um boom de commodities, ampla liquidez internacional. Então, é natural que a gente tenha essa recuperação rápida, e a gente viu isso bastante forte nos últimos trimestres. Agora, para o segundo semestre e para o próximo ano, de fato, o ambiente doméstico começa também a ter uma relevância. E essa questão toda de inflação alta, que deve estar levando ao aumento de juros, e a incerteza grande que a gente tem do ponto de vista eleitoral e fiscal para os próximos 18 meses, vão começar a ter algum impacto na atividade. Então, se espera uma recuperação ainda no segundo semestre, forte por conta da vacinação e da volta às atividades, mas cada vez mais esse cenário doméstico de incerteza e de aumento de juros vai começar a ter consequências na atividade. Doutora Solange, muito bom dia, bem-vinda ao nosso programa. A gente viu aí, eu tenho visto, projeções de crescimento do PIB para 2021, que, sobretudo depois do PIB do primeiro trimestre, que surpreendeu a todos, né? Há projeções muito animadoras, né, com relação a 2021. A gente já tem visto aí projeções por exemplo, do próprio Banco Central, a volta de 5,1%, mas eu já vi projeções ali de 5,5% e tal, de crescimento, que seria um crescimento estupendo para o Brasil num momento como este. Qual a posição do Credit Suisse sobre o crescimento do PIB para este ano? Nós temos a previsão de 5,5%, também com viés de alta, podemos ser até mais próximo de 6%. O que está acontecendo? A gente tem uma base de comparação muito baixa do ano passado, então todos os países do globo eles estão tendo uma recuperação muito forte, porque a base de comparação é baixa, um efeito estatístico, e segundo, o efeito da volta das atividades, que é o mais relevante, né? A volta da oferta, com a possibilidade, de novo, de interação social. Então, é isso que traz esses números tão positivos. Mas não é um crescimento que a gente vê como sustentável para os próximos anos. É simplesmente a recuperação de uma economia que estava praticamente em lockdown. Daqui para frente, o que vai ditar o rumo do crescimento vão ser os fundamentos da economia. Se a gente vai conseguir completar o ajuste fiscal, avançar na reforma tributária, administrativa, na agenda liberal. Então, esse crescimento de 5,5% esse ano, ou até mais, ele pouco nos diz sobre o que vai ser o crescimento em 2022 e em 2023. O Solange... Mas, doutora, só para eu entender, enfim, a gente que não entende tem que perguntar, né? Para o Brasil registrar esse crescimento de, digamos, de 5,5% no final do ano, e estamos falando em dezembro, isso significa que o Brasil já começa 2022 com um crescimento forte também, não? Ou simplesmente vai chegar no dia 31 de dezembro e acabou tudo, agora vamos lá para o menos 4%, de PIB, expectativa ruim ou não, ou fechando o ano com a economia em alta. Isso não pressupõe que o início de 2022, pelo menos o início, a economia também vai estar crescendo fortemente?
Não, sim, pressupõe que se a economia fecha o ano mais forte, é claro que isso tem um efeito que vai continuar no ano que vem. Só que não é o 5,5%. O 5,5% é a média do ano contra uma média muito baixa do ano passado. Por exemplo, se a economia não tivesse crescido nada, tivesse ficado parada de dezembro do ano passado até dezembro desse ano, o crescimento estatístico já seria por volta de 4,8, 4,9. Ou seja, o efeito base, ele é muito relevante nesse número de média, mas a sensação da economia, o bem-estar da sociedade, não vai refletir esse 5,5%, porque é um efeito, como eu estou dizendo, mais estatístico. Simplesmente a economia parada, ela já cresceria 4,9%. Então, é claro que 5,5%, 6% é um número positivo. É claro que se a economia chega no final do ano com a confiança em alta, porque o ciclo de commodities está trazendo renda para o Brasil, a gente está vendo a volta de investimentos entrando no país, isso vai gerar um clima positivo. Mas o que eu quero colocar aqui é que isso não é quantitativamente é diferente de a gente achar que a economia está voando, né, que está crescendo perto de 6% e por isso vai ter fôlego para passar o ano que vem. Pelo menos vai ser menos 4, né? Não é, doutora? Não, claro, assim, de hipótese nenhuma a gente pode desqualificar como crescimento positivo. Só que o que eu quero qualificar aqui é que é um crescimento que a gente está vendo em todos os países por efeito base pela vacinação. A vacinação, a possibilidade de voltar ao trabalho, a possibilidade de consumir serviços. Agora, as expectativas para 2022, a nossa expectativa é 2,5% e o mercado é até mais baixo do que isso. Então, a gente vai voltar para um crescimento muito gradual, porque não vai ter mais esse efeito base, o efeito da volta das atividades, e a gente vai precisar avançar na agenda de reformas e principalmente, né, diminuir a incerteza do que vai ser 2023. Né, o Brasil vai enfrentar uma eleição muito possivelmente polarizada, onde a pauta econômica vai estar bastante em foco e isso afeta a atividade. Solange, é o Pedro. Eu queria perguntar sobre juros, né? E qual a expectativa que o Credit Suisse tem para a taxa básica de juros para esse ano de 2021? O que deve acontecer agora no segundo semestre? Qual a perspectiva de vocês? Certo, nós estamos muito preocupados com a inflação esse ano, a gente tem um número de 6,9 e para o ano que vem também, acho difícil ter uma desinflação forte, a menos de uma apreciação muito forte do câmbio, que não é o nosso cenário em um ano eleitoral. Ano que vem a gente tem uma expectativa de 4,5% de inflação, então com isso, para ancorar as expectativas de inflação, o Banco Central vai ter que continuar subindo juros. A gente espera mais 2 altas de 100 basis points, mais 2 altas de 50, fechando o ano em 7,25 e mantendo essa Selic até o final de 2022. Para com isso, a gente chega numa inflação no ano que vem de 4,5%, que ainda é longe da meta de 3,5%. Então, o Banco Central vai ter um trabalho difícil de trazer essa inflação muito alta desse ano para baixo, e isso só vai poder ser feito com juros mais restritivos, infelizmente. E me diz uma coisa sobre a expectativa dos setores, né, brasileiros, dos setores da economia brasileira que podem ajudar ainda a melhorar esses números aí sobre o crescimento que o Cláudio Humberto perguntou para a senhora. Qual que é a expectativa que se tem para esse segundo semestre? Algum setor pode surpreender? Essa retomada do turismo, né, com a aceleração da vacinação, é algo que deve ser destacado? Não, sem dúvida nenhuma, não só no Brasil, como em vários outros países, a gente está vendo a retomada do turismo, isso é relevante, mas para o Brasil, mais relevante é a exportação, né? Não o turismo, a exportação principalmente de commodities e de bens semi-industrializados, e isso a gente tem uma perspectiva muito positiva, porque o crescimento global ano que vem vai continuar forte, muito estímulo monetário e fiscal no mundo inteiro. Então o setor exportador vai continuar sendo sendo uma força de crescimento, mas a gente espera também que o setor de consumo, com a volta, né, do trabalho,
a criação de mais vagas, principalmente no mercado formal, mas também no informal. Isso vai gerar um consumo mais forte e também o que vai puxar o setor de serviços e a própria indústria. Agora, é um cenário positivo pela volta das atividades, e ainda que a taxa de juros suba para 7,25, a gente está falando de uma taxa real ainda bastante baixa e não muito contracionista. Então, no ano que vem, a gente tem um crescimento mais baixo por conta desse fator base, mas ainda é um crescimento puxado especialmente pelo setor de exportação e consumo. Tá? Agora, como eu digo, o consumo depois de 2022, e já no segundo semestre para frente, vai depender muito da incerteza, né, eleitoral e fiscal, e o mundo em 2023 também, muito provavelmente não vai ser um mundo de crescimento tão forte quanto a gente espera e de preços de commodities tão alto quanto em 2021 e 2022. Entrevistamos aqui no Jornal da Bandeirantes a economista-chefe do Credit Suisse, Solange Surur, que conversou sobre os assuntos da macroeconomia conosco, ao vivo aqui com os nossos ouvintes, na manhã desta segunda-feira. Obrigado pela entrevista. Boa sorte, até uma próxima. Muito obrigada, até a próxima.